te contou isso sobre começar tarde. E talvez seja exatamente por isso que essa ideia ainda te trava. Em algum momento, você olhou ao redor, viu pessoas mais novas, trajetórias mais rápidas, resultados mais visíveis, e concluiu em silêncio que já tinha perdido o tempo certo. Mas e se o problema nunca tivesse sido a idade? E se o verdadeiro peso fosse a história que você aprendeu a contar sobre ela? Existe uma diferença enorme entre estar atrasado e estar consciente demais para começar no impulso. Porque enquanto alguns começam cedo sem direção, outros só começam depois de errar, cair, sobreviver e entender o que realmente importa. Então fica a pergunta: começar tarde é mesmo uma desvantagem? Ou é o filtro que separa quem apenas tenta de quem realmente sustenta o caminho até o fim? Antes de responder, a gente precisa entender por que essa sensação de atraso é tão comum e por que ela pode estar te enganando desde o começo. Ninguém te contou isso sobre começar tarde. E talvez seja exatamente por isso que você ainda trava toda vez que pensa em começar. Porque em algum momento da sua vida, você olhou em volta, viu gente mais nova, gente que começou antes, gente que parece já estar lá, e concluiu em silêncio: agora já era para mim. Talvez ninguém tenha dito isso em voz alta, mas você repetiu isso para si mesmo várias vezes o suficiente até virar verdade. E o problema não é a idade. Nunca foi. O problema é a história que você passou a contar sobre ela. A maioria das pessoas que sente que começou tarde não está atrasada no tempo. Está presa numa comparação injusta. Você se compara com quem começou antes, mas ignora tudo o que você viveu até aqui. Experiência, cicatrizes, erros, responsabilidades, visão de mundo. Você olha só para o ponto de chegada do outro e desconsidera completamente o caminho que te trouxe até aqui. E aí nasce essa sensação silenciosa de urgência misturada com culpa. Como se você estivesse correndo uma corrida que começou antes de você entrar na pista. Mas deixa eu te contar uma coisa que quase ninguém fala. Começar tarde não é desvantagem, é um filtro. Quem começa cedo, muitas vezes começa no impulso, na empolgação, na ilusão. Quem começa tarde, começa consciente. Começa porque cansou de adiar, cansou de prometer para si mesmo, cansou de sobreviver em modo automático. E isso muda tudo. Quem começa tarde geralmente não quer aplauso, quer paz. Não quer provar nada para ninguém, quer construir algo que faça sentido. E é exatamente aí que mora a vantagem. Porque enquanto muita gente começa cedo sem direção, quem começa tarde já sabe o que não quer, já sabe o preço de escolhas erradas, já sentiu o peso do tempo passando, já entendeu que energia é um recurso limitado e por isso escolhe melhor. Mas existe uma mentira perigosa que você precisa parar de acreditar agora. A mentira de que existe um timing perfeito. Não existe. O que existe é o momento em que você para de fugir de si mesmo. Toda vez que você diz, se eu tivesse começado antes, na verdade você está dizendo, eu ainda não me perdoei por não ter começado. E esse peso não te empurra para frente, ele te paralisa. Você não começa tarde. Você começa depois de aprender do jeito difícil, depois de errar, depois de cair, depois de sobreviver. E isso não é atraso, isso é bagagem. O problema é que a internet romantizou demais o começo cedo e demonizou qualquer trajetória que não seja meteórica. Mas a vida real não funciona assim. Na vida real, maturidade acelera mais do que pressa. Uma pessoa madura aprende mais rápido, erra menos vezes no mesmo lugar e não se distrai tão fácil com atalhos vazios. E sabe o que mais? Quem começa tarde costuma ir mais longe porque não desiste no primeiro obstáculo. Ela já sabe que o começo é desconfortável, já viveu desconfortos piores, já enfrentou fases em que não havia escolha. Agora, finalmente, há. Então, se você sente que está atrasado, talvez seja porque você está olhando para o relógio errado. O relógio dos outros não mede a sua vida. O seu tempo não é comparável. A sua história não é replicável. E o seu ponto de partida é único. Você não precisa recuperar o tempo perdido. Isso é impossível. Você precisa parar de desperdiçar o tempo presente, se punindo por um passado que já passou. Porque o verdadeiro atraso não é começar tarde.
É continuar adiando mesmo depois de perceber que o tempo vai passar de qualquer jeito. Daqui a 5 anos, você vai ter exatamente a mesma idade. A única diferença é a história que você vai poder contar. Ou você vai dizer, eu comecei. Ou vai repetir, eu podia ter começado. E essa escolha é agora. Se esse vídeo falou com você, deixa o like. Não por engajamento, mas como um compromisso silencioso consigo mesmo. Se inscreve no canal porque aqui a conversa não é sobre começar cedo. É sobre começar no momento certo.